lá, começando mais um episódio agora do Arquivo X, o podcast da Stratos. Eu tô aqui com meu amigo André Turco. Ele é um Ultraman, cara. Você sabe o que é isso? Ultraman? Ele vai explicar pra gente, André. Prazer recebê-lo aqui. Prazer. Me fala um pouquinho, primeiro, o que é o Ultraman. Bom, prazer todo mundo. Meu nome é André. Eu fiz uma prova chamada Ultraman, que aqui no Brasil é a edição em Ubatuba, chamada UB515, que é percorrer 515 quilômetros, uma prova de triatlon, né? Então a gente nada, pedala e corre, 515 quilômetros dividido, 10 quilômetros de natação, 421 de ciclismo e 84,4 de corrida, 2 maratonas. Que beleza. E, bom, primeira coisa, quanto tempo durou essa epopeia? Os 3 dias, mas em relação a tempo? Em relação a tempo, eu fiz a prova numa média ali para 28 horas alto, 28, 50 e pouquinhos. Mas Quase 30 horas de prova. Quase 30 horas de prova. A gente tem um limite de 36 horas para concluir. Tá. Então, você ficou bem aquém, né? Fiquei bem satisfeito. Foi melhor do que eu esperava e, na verdade, tudo que eu queria era só chegar. Eu queria concluir esse desafio. Legal. Pô, eu tenho uma pergunta que é interessante. Eu queria saber por que o Ultraman? É uma coisa, é você fazer algo que eu nunca tinha imaginado, principalmente que eu não fui uma pessoa que cresceu muito dentro do esporte. Eu era um menino mais de apartamento, videogame, e nunca fui do esporte. E aí, depois que conheci o esporte, depois de mais velho, fazendo, me apaixonei pelo Ironman. Quando você conhece o que é o Ironman, vamos fazer o Ironman. Tive o sonho de fazer o Ironman. Sua esposa me ajudou a chegar e concluir meu primeiro Ironman. Foi um sonho de vida. Mas depois você fala, tá, fiz isso. E agora, o que mais eu consigo fazer? E será que eu consigo fazer? E aí o Ultraman caiu como uma luva, assim. É um desafio gigantesco. E eu falei, será que eu tenho capacidade? Fui atrás de fazer. Legal. Bom, então você fez um processo todo, né? Então você começou com as provas mais curtas, foi meio que se desafiando, aí você falou, pô, acho que isso aqui tá legal já pra mim, eu vou passar por um estágio maior. Aí você fez, sei lá, uma standard, alguma prova um pouco mais longa. E aí depois você foi pro Ironman, né? Quantas provas de Ironman você chegou a fazer? Eu fiz 3 provas de Ironman. Hoje eu acho que eu sou uma exceção, assim, que muito se fala no mundo do esporte, né? Que todo mundo começa no triatlon e quer logo ir pro Ironman. Eu também queria ir pro Ironman, mas eu fiz não o certinho, né? Mas eu fiz um processo aos poucos para ir ganhando confiança. Então, primeiro fiz uma prova de short, depois fiz uma prova de olímpico, depois fiz um meio Ironman, depois mais 2 meio Ironmans antes de ir propriamente para o Ironman e ganhando confiança nas distâncias. Pô, legal. E quanto tempo demorou esse processo? Desde você começar no triatlon, aí a primeira prova, os primeiros treinamentos, até você completar o Ultraman, quanto tempo durou isso? Contanto que a gente teve um intervalo de pandemia, mas dá para colocar aí quase 8 anos, né? Porque quando eu decidi fazer o Ironman, que foi no final de 2014, eu fiz um plano para ir para o Ironman de 2018. Então eu tinha a ideia de treinar 15, 16 e 17 e conhecendo as distâncias, adaptando o meu corpo para fazer essa distância. Para 2018 consegui fazer o Ironman, em 2019 a ideia era fazer mais um Ironman e a partir de 2020 buscar um desafio diferente que eu ainda não sabia que seria o Ultraman. Mas eu queria buscar um desafio diferente. Mas aí veio a pandemia, a gente mudou os planos do mundo inteiro. E aí, saindo da pandemia no final de 22, eu falei, é esse desafio que eu vou. E aí fiz um plano de 2 anos para me adaptar o corpo para sair da pandemia. Nossa, e poder... Esse período foi ruim, né? De treinamento para todo mundo, né? Foi um desafio enorme e vocês também me ajudaram a atravessar com os treinos indoor, que salvou muito. Bom, para você, assim, tem alguma coisa que é mais difícil você treinar para um Ultraman? Tem algum momento de dificuldade? Porque a gente sempre fala, né? Eu sou treinador, eu sei bem. O problema maior não é a prova em si, lógico, a prova em si é um desafio, mas você está treinado, você Sim. passou por um processo. Sim. E o mais difícil é o processo do dia a dia. Exato. Esse negócio de treinar e trabalhar, né? Entregar tudo ao mesmo tempo agora. E o que para você foi o mais difícil? Assim? Foi conciliar as atividades? Porque eu imagino
que você tenha tido uma carga de treino relativamente alta, ou não? Como é que foi esse processo? Tem uma carga alta, não é nada do outro mundo, é como você tem algumas semanas muito específicas e seguidas que elas são mais ou menos as semanas de pico para o Ironman, você tem essas semanas seguidas. Eu sou um privilegiado de trabalho, tenho a minha própria empresa, então controlo um pouco melhor o meu horário, coisa que ajudava muito a conciliar treinos durante a semana e o trabalho. Como seria a minha primeira prova, eu tinha que fazer uma simulação específica, então eu tive que coordenar um dia da semana, se seria na sexta ou na segunda, para fazer as simulações, porque a prova acontece em 3 dias, o Ultraman, né? Então eu tive que reservar a sexta ou segunda para fazer uma sequência específica de adaptação. E o difícil foi treinar. Todo mundo virava para mim depois da prova e falou assim: e aí, a prova foi muito difícil, qual que foi a parte mais difícil? Falei, a prova foi uma delícia, ela passou rápido, eu fiquei felizão, o problema foi treinar. Treinar foi um desafio gigantesco. E você fez muitas simulações, né? A gente chama no ciclismo de alta montanha de fazer os training camps. Você fez algum training camp para isso, ou alguns training camps para amadurecer, né, para a prova? Sim, não chegou, não precisei me deslocar para outros lugares para fazer. Aqui em São Paulo eu consegui encontrar estrutura, então eu ia sábado para o Riacho Grande, um lugar que a gente consegue nadar e pedalar para fazer a simulação do primeiro dia. Domingo eu ia para Romeiros, ficava 5, 6, 7, 8 horas sozinho em Romeiros lá no domingo. E é uma loucura meio isolada, né? Porque você não tem tantas pessoas que fazem Ultraman. Então você acaba treinando muito tempo sozinho. Isso para você é tranquilo, né? Não tem... Não era. Eu aprendi, eu acostumei e aprendi a gostar de treinar sozinho. Eu sempre gostei muito de treinar em grupo. Dá um conforto. Você precisa se desafiar muito. Quando eu quis fazer o Ultraman, eu fui perguntar pro Renato, que foi o treinador responsável que me levou para o Ultraman. Eu falei assim, você acha que eu tenho condições de fazer? Ele olhou para minha cara e falou, você precisa querer. E eu falei, pô, mas querer eu quero. Ele, não, mas você precisa querer. E eu fui entender o que era isso nos treinamentos. Era acordar domingo de manhã, no frio, na chuva, seja o que for. Faça, né? Pega a bicicleta, vai para Romeiros. Teve uma vez, eu lembro, eu tava sem vontade, precisava fazer 140 quilômetros em Romeiros. E aí, você acorda e vai. E chega uma hora quase não tem subida em Romeiros, né? E chega uma hora que você vai no automático. Mas isso ajuda demais na prova. Ajuda demais, assim. Ele falou... E eu gostava de combinar uns treinos com ele, que ele ia fazer a prova também, né? E ele virou para mim e falou, não, você precisa treinar sozinho. Porque a prova você vai fazer sozinho. Então, é muita conversa com você mesmo, né? Muito. A prova foi o estado mais próximo de meditação que eu cheguei na vida, assim. Eu entrei num outro caminho, num outro canal ali na prova e fui num flow. Foi impressionante. Então, até queria entrar nesse tempo, porque é um assunto que muito me interessa, né? Eu acredito que provas dessa duração, né? Desse tamanho, né? O quão longo é uma prova de Ultraman, você acredita que é uma prova muito mais mental do que física, né? Sem dúvida. O maior desafio é a sua cabeça. O corpo... O treinamento prepara o seu corpo. E o treinamento mental é muito mais difícil. Você superar a barreira do mental, porque você vai fazendo, o corpo vai se adaptando, mesmo cansado, você aprende como lidar com o cansaço do corpo e vencer isso. A mente realmente é um desafio Você fez enorme. algum trabalho específico ou o teu trabalho foi no treino mesmo o meu foi um pouco o dia a dia, né, de treinamento te fortalece, né? Sim. Acredito. O meu foi um pouco no treino. O meu treinador ele fez um acompanhamento psicológico com o Arthur um bom tempo. Então eu meio que fiz... legal. O Arthur que é psicólogo do esporte, para quem não conhece, um baita de um psicólogo do esporte. Exato. Ele é fera, ele é craque demais. Ele fez o acompanhamento do primeiro Ultraman do meu treinador. Então eu acredito que eu fiz um estágio com o Arthur por tabela ali, porque... Não, na verdade o treinador também, acho que é importante o treinador ter feito, porque ele certamente também estava preparado para passar o treino para você e saber das dificuldades que você teria em relação a esse tema, né? Exato. Acredito eu. Exato, foi por isso que eu acabei indo treinar com ele, que era
Eu imagino que ele era uma pessoa como eu, que tinha os mesmos desafios, que vocês são treinadores e o pessoal às vezes fala assim, o cara é treinador, é muito mais complicado você ser treinador e fazer o esporte do que você só ser o atleta e você tem um outro trabalho, uma outra preocupação. Porque quando todos nós estamos no momento de lazer ali, fazendo o nosso treino, ali para vocês estão no trabalho já. Então é mais difícil conciliar tudo isso, vocês têm um desafio muito maior. E ele soube me preparar muito bem, assim. Às vezes tinha treino que você fala assim, não cumpria por causa disso. E ele fala, você usa a desculpa que você quiser. Você tinha que fazer, você fez o melhor que dava e é isso que eu queria, tá bom. Você acha que você teve uma preparação assim 100%? Você acha que dava para melhorar alguma coisa? Porque é coisa pra caramba que tem que fazer, né? A verdade é essa. São quantas horas por semana você lembra? Mais ou menos quando você treinava? Eu acho que o pico chegou a 28 horas, alguma coisa assim. 28 horas. Assim, como como é que você dividia assim mais ou menos a semana? Quanto de tempo para cada modalidade? Você lembra assim, tipo, pode dar uma geral, não precisa ser detalhista, né? Cada modalidade exatamente eu não lembro. Eu lembro que eu tinha um volume acumulado próximo das distâncias da prova. Claro, o ciclismo nunca chegava a 400 por semana, porque você tinha que encaixar as outras coisas, mas eu tinha um volume próximo de 50, 60K de corrida por semana. Tinha uns 7, 8 pelo menos, ou mais também, às vezes 12 de natação por semana de volume. E o ciclismo batia uns 300, 350, assim. Caramba. Não, e você conseguiu absorver? Ou teve alguma semana que você entrou no burnout e falou assim, cara, hoje não dá. Tipo, essa semana não dá para treinar. Não dá para treinar, eu não digo, mas eu cheguei num estado de nervosismo e ranzins, assim, que era impressionante. Quem sofre é a família, né? Quem tá do teu lado. A minha esposa, ela lida bem, ela conseguiu absorver bem isso, mas assim, coitada, meus colegas de treino, eles falavam assim, cara, hoje você tá insuportável, sai daqui. Não, e você falou um negócio legal, porque a família também tem que estar envolvida, né? Porque você gasta muitas horas fora de casa treinando. Sim. E acho que todo mundo tem que participar desse processo, né? É um esquema muito legal, porque assim, em casa eu também acho que eu sou primeiro, para mim é tudo muito mais fácil porque eu não tenho filhos, então isso já facilita muito, muito, porque a rotina dos atletas com filhos é muito pesada, então isso facilita para mim e eu tenho uma rotina em casa que é muito bacana, que eu com a minha esposa a gente tem um ponto que assim, a gente gosta do tempo de qualidade junto, não necessariamente quanto tempo a gente fica junto. Então, muito se tem assim, fica muito tempo fora de casa, não sei o quê, mas quando eu estou em casa com ela, eu estou com ela. Eu não estou em casa fazendo uma coisa, ela outra, e cada um vivendo a sua vida, porque vocês não estão juntos, né? Então, a gente é bem coordenado nisso aí e ela me apoia demais em tudo que eu preciso fazer. Legal. Bom, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que é legal aqui. Se tem alguém interessado em fazer o Ultraman, qual o conselho que você dá para esse cara? Precisa querer. É força de vontade Antes de mais nada, de vontade querer. E todo mundo fala, isso é muito abstrato, né? Da gente ter esse negócio, mas como querer? Se eu quero fazer. É no dia que você está cansado, que o corpo não quer ir nem ferrando e você fala assim, não, eu preciso ir, eu preciso fazer o treino. Em algum momento você falou assim, tô arrependido, não quero mais fazer essa loucura? Arrependido não, mas eu fiquei bem irritado em alguns momentos. Só umas 150 vezes. Queria enforcar o treinador, assim, mas era aquilo. A minha vontade, do processo a minha vontade estava lá. Eu queria chegar. E nos dias que estavam difíceis, seja no esporte que for, para mim eu tinha mais dificuldade na natação. Eu visualizava a linha de chegada. Falei, é um sonho que eu tenho, eu quero chegar ali, eu quero levantar aquela faixa e eu quero atravessar. Então, quando estava difícil no treino, eu pensava nisso. Eu pensava, não, eu quero chegar, vou estar lá com meus amigos, com a minha família, e isso me dava forças para atravessar qualquer treino. Mas... Aliás, tem imagem aí do André no Instagram, né? A família apoiando, a tua irmã também, deu uma bela força, né? E não só a esposa. Muito legal. Cara, você é o exemplo vivo de que realmente é possível. Para quem não conhece o André, é um cara que trabalha pra caramba, mas mesmo assim ele foi lá, aceitou o desafio, treinou e treinou bem. Não é aquele cara que, não, vou fazer. E aí a preparação é aquela porcaria, o cara treina dia sim, dia não. Não, ele encarou, né? Fez todo o processo certinho e completou o seu desafio. Vai parar por aí?
Não, tem mais. Vai ter mais Ultraman ainda na estrada. Só mais umas 15 vezes. Lembrando que a gente tem o Alexandre Ribeiro, né? Que é o nosso modelo aí, o nosso... Vamos falar a nossa inspiração pro Ultraman. Do Ultraman. Temos dois ultra triatletas que são nossa inspiração aqui no Brasil, que é o Alexandre Ribeiro, ex-campeão de Ultraman, lá do Havaí, e o Serginho Cordeiro, que é um Serginho Cordeiro. exemplo vivo, 70 anos e está indo pro Double Deca na Itália. Sério, 70 anos tem o Sérgio. 70 anos e vai pro Double Deca. Impressionante. E ele tem ritmo, né? Não é que 70 anos ele vai completa ali no sufoco, não. Ele completa e completa bem. Tem. E o Serginho é um espírito de menino, assim. É impressionante a energia, a inspiração. E isso é outra coisa legal do Ultraman aqui do Brasil. Tanto o Alexandre Ribeiro quanto o Sérgio Cordeiro, eles estão vendo a gente ali na prova, apoiando. Então, imagina, é como se você fosse jogar futebol, saísse o Pelé do banco e falava, vamos bater uma bola, né? Sai o Alexandre Ribeiro de um carro e fala, vamos Ultra. Muito legal. O Alexandre Ribeiro teve um probleminha cardíaco aí que foi resolvido, mas enfim, a gente também tem que ficar atento à saúde, né? Você também cuidou da saúde antes de mais nada, né? Antes de fazer a prova, fazer exame, se cuidar, saber se está apto e colocar o corpo para funcionar depois só, né? Sim, precisa fazer o acompanhamento certinho aí, que por mais que você se sinta bem, é sempre bom você entender que realmente você está bem. Andrezão. Obrigado, Leonardo. Eu que agradeço, cara, uma baita experiência. E, espero contar com você aqui mais vezes para você contar ainda mais as suas aventuras de Ultraman, mais umas 15 vezes, quem sabe, tá? Vai ser um prazer, obrigado. Valeu. Bom, pessoal, é isso. Mais um episódio aí do Arquivo X, podcast, videocast da Stratos. Grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu, pessoal.